Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. E hoje nesse vídeo a gente vai dar início à saga dos RPGs, tá? Já no primeiro vídeo vamos falar sobre este que é considerado como um dos melhores jogos de RPG do console Super Nintendo. Ele, se não é o melhor jogo, ele está com certeza na lista dos melhores, né? Ele tá lá entre os melhores jogos. Este vídeo vai ser dividido em duas partes, sendo que o primeiro vídeo vai ser focado no conceito do jogo, na sua jogabilidade, e o segundo vídeo vai ser focado na história do jogo. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o primeiro vídeo. Final Fantasy VI, ele é o sexto jogo da série Final Fantasy. Ele foi lançado em 1994 no Japão. Ele é um jogo japonês. E aqui no ocidente, aqui deste lado, aqui nas Américas, ele foi o terceiro título lançado do Final Fantasy. Então, por isso, ele, em alguns cartuchos do Super Nintendo, ele vinha como Final Fantasy 3, ao invés de Final Fantasy 6, que é o nome correto dele, né? Do que se trata? Ele é um jogo de RPG. E ele se passa, a ideia do jogo, a história do jogo, ele é focado, eu não vou contar a história agora, vai ser pro segundo vídeo, mas ele é focado no conflito entre o Império Gestaliano, e que ele quer dominar o mundo, né? E os Returners, que eles são rebeldes, que eles são contra os ditadores, né? Então o jogo, basicamente todo ele se passa nesse conflito entre os Returns e o povo do Império Gestaliano. O Império, ele adquiriu um vasto exército através de experimentos com Spares, que eu vou explicar mais pra frente, que são semideuses, né? Que tem poderes mágicos. Eu vou explicar com calma depois. Os revanchistas, eles procuraram por poder mágico para lutar de igual contra o Império, né? E uma antiga soldada imperial, Terra Branford, mostra seu elemento chave para ambos os lados e para a compreensão da magia e dos Espers. O Final Fantasy VI ele tem em toda a sua história 14 personagens jogáveis, a maior gama de todas as séries do Final Fantasy, né? Esse daqui é o maior, com 14 personagens e todos eles jogáveis. Você pode mudar de um para o outro ao longo da história do jogo, ao longo de toda a gameplay. Você consegue ir alternando e montando o seu grupo. O jogo acontece, né, em um mundo fictício, todo em estilo steampunk, que é um estilo adorado por muitos, né? E ele se passa, né, durante a segunda Revolução Industrial, obviamente, e foi o último jogo da série que foi lançado para o Super Nintendo. Depois ele já foi sendo lançado para o Play, pelo PlayStation, depois para o computador mais adiante. Este jogo ele teve um remake depois para o PlayStation, né? Ele foi lançado em 99 no Japão, e ele também saiu numa sequência que saía tanto o Final Fantasy V e o Final Fantasy VI, que ele era chamado de Final Fantasy Anthologic, e também recebeu um port para o Game Boy Advance também, né? O sucesso desse jogo foi estrondoso. A jogabilidade do jogo, tá?
A jogabilidade ele é bem parecido com a de alguns games anteriores. Ele tem as suas batalhas através de turnos, né? O inimigo ataca, você ataca e assim por diante. Os jogadores podem equipar as Espers, né? Que são as pedras, né? Referente aos deuses, que por sua vez, quando o personagem está equipado com essas Espers, eles vão aprendendo magias conforme vão lutando e ganhando pontos de experiência. Você vai aprendendo as magias, né? Não tem um sistema que tinha no Final Fantasy V, que eram os jobs, né? Neste caso aqui ele é mais focado nas Espers, né? Que lá você aprendia as magias de acordo com as classes, né? Você ia trocando. Aqui é diferente, você vai aprendendo as magias do game, equipando as Espers. Então é focado mais na magia, né? Desses deuses. A troca de party, né? A troca do grupo, ele não necessariamente precisa, não é uma regra, você precisa de estar com um determinado personagem para se batalhar. Porém, para se fazer certos acontecimentos no jogo, aí sim você precisa estar com um determinado personagem na sua equipe, no seu time, para ter seguimento em alguma etapa, né, da sua aventura. Mas você consegue tirá-lo e colocar outro e lutar com todos os personagens a hora que você quiser. E quando você precisar progredir na história do jogo, aí sim você bota conforme a história demandar naquele momento. Isso tudo vai ser um pouco mais detalhado no segundo vídeo, né, onde vai contar um pouco a história do jogo. Então isso vai ser um pouco mais claro, né? Então esse jogo ele disponibiliza essa opção de você trocar a hora que você quiser os personagens, né, entre todos os personagens disponíveis. Não, você não precisa ficar só preso ao personagem principal, você pode jogar com o que você achar preferido e montar o seu time a seu gosto. Cada personagem tem uma habilidade única e as habilidades padrões. As habilidades padrões, que no caso é o ataque, item, defesa, fugir, né? E cada um por sua vez tem uma que é específica daquele personagem. Por exemplo, Loki, que é um dos personagens, ele é um ladrão, então ele consegue usar uma habilidade chamada Steal, né? Que é de roubar um item do inimigo que você está lutando. O Xian, que é o samurai, ele tem a habilidade específica dele. O Sabin, ele aprende uma sequência de golpes que você tem que fazer, que é um golpe bem poderoso. Cada personagem vai ter a sua habilidade específica, então você consegue usar uma estratégia dependendo da equipe que você montar. Talvez de um chefe você precise de uma estratégia tal, no outro chefe você pode testar um outro tipo de estratégia. Então esse jogo ele abrange uma série de combinações que você pode fazer durante a sua experiência, durante a sua aventura. Lembrando que os personagens você vai adquirindo conforme você vai avançando também. Então no início do game você vai começar com os protagonistas, obviamente, e conforme vai passando, né, você vai recrutando os demais personagens, você vai fazendo as missões requerentes para cada um, você vai recrutando essa galera para sua equipe, e aí você consegue mudá-los conforme a sua necessidade, tá? Vou falar um pouco agora das Espers, tá? Que são semideuses, né? Ou na verdade os deuses propriamente dito do mundo do Final Fantasy VI. Vale lembrar que personagens que
tem habilidade de magia propriamente dito são a Celes e a Terra. A Terra é a protagonista do jogo, né? E a Celes, ela é uma da que faz parte lá do Império, né? E ela depois muda de lado. Eu vou contar essa história depois, né, no segundo vídeo. E são as únicas que têm essa habilidade de magia. Porém, quando se equipa as Espers, os deuses concedem a chance do personagem aprender a magia. Então, se equipar uma Esper no Sabin, por exemplo, dependendo da Esper que se equipar nele, ela vai ensinar uma, duas ou até 3 magias, e aí você pode aprender com ele, né? E aí, se equipar uma outra Esper, ela vai ensinar outra magia e assim por diante. Quando o personagem concluir a magia que ele está aprendendo, você pode botar em outro personagem e ele aprender, e assim por diante, até todos os personagens ter aprendido todas as magias. Por exemplo, as magias de cura, algumas Espers ensinam numa velocidade tal e outras Espers ensinam noutra velocidade, sendo mais rápida ou mais lenta. Por exemplo, uma magia de cura pode se aprender com 4 ou 5 pontos por batalha, e outra Esper X ou alguma outra Esper pode ensinar ganhando 30 pontos, e ela precisa de tantos pontos de experiência para aprender, então logo a que te dá mais pontos vai te ensinar mais ligeiro. Não é muito difícil de entender, mas na hora que você está jogando, você vai usar a Esper que mais lhe interessar, porque às vezes aqui ensina mais rapidamente, ela ensina apenas uma magia, e talvez compense mais você usar uma outra que ensine um pouco menos, mas ensina 2 magias ou 3. As Espers também você vai conquistando conforme você vai progredindo no jogo, tá? No início você começa com uma, depois você vai fazendo as missões, você vai progredindo na história e você vai capturando, digamos assim, as outras Espers. Cada Esper, além das magias que te ensinam, ela ainda pode ser evocada durante a batalha para te ajudar na luta, que aí você vai evocar o monstro referente àquela Esper, tá? Depois, um pouco sobre os personagens do jogo, tá? Eu listei aqui os personagens jogáveis, né? Primeiro é a Terra, né, que é a protagonista do jogo. Ela é meio humana e meio Esper, né? Ou seja, os pais da Terra foi uma humana e um Esper, e aí ela nasceu com o dom de fazer magia por causa da metade Esper que ela tem. A história dela também vai sendo contada em detalhes durante a história do game, tá? Loki, segundo personagem que eu vou listar aqui, ele é um ladrão, um caçador de tesouros, digamos assim, um caçador de recompensas, né? Seria a palavra mais certa para fazer. Ele apoia os rebeldes, né? E ele é contra o pessoal do Império que quer dominar o mundo. Então ele é um rebelde, né? Que ele faz algo em troca de tesouros, de pagamentos em si. O terceiro é o Edgar. O Edgar, ele é o rei do castelo de Fígaro. Ele é amigo de Loki, né? Ele finge ele ser fiel ao Império por algum interesse propriamente disso, né? Por algum bem que ele possa receber. Ele finge que gosta do povo lá, mas na verdade ele apoia o pessoal rebelde lá, ou revanchistas, como vocês quiserem chamar. O nosso quarto aqui que eu listei é o Sabin.
O Sabin, ele é irmão do Edgar, né? Ele abandonou seu posto lá na realeza, né, para aperfeiçoar as suas habilidades em artes marciais. Como eu falei, durante as lutas ele vai aprendendo algumas técnicas únicas que podem ser muito úteis contra alguns chefes. Por exemplo, o Sabin, ele tá com certeza um dos personagens que eu mais gosto. Ele é hilário, ele é engraçado, ele tem uma personalidade muito, muito legal, ele é carismático pra caramba. Então quem joga Final Fantasy com certeza gosta do Sabin. Próximo personagem aqui é o Cian, que é um cavaleiro, né? Ele é um espadachim ou um samurai, sei lá como vocês querem chamar. E ele é leal ao reino, vem lá do reino de Doma, que também a história dele, a história de cada um é contada lá no jogo, tá? Eu tô só passando um pente fino aqui para contar para vocês, mas a história de todos eles em detalhes é contada no jogo depois. O próximo personagem é o Gal, né? Ele é uma criança selvagem, né? Que ele sobreviveu desde a infância lá nas planícies. É basicamente aquele cara que foi criado por lobos e sobreviveu com a ajuda dos animais. Então ele tem habilidades desse tipo, né? Mais menino lobo mesmo assim. E ele também é de uma grande ajuda na equipe assim que é recrutado. A próxima personagem é uma que eu gosto muito também de jogar, que ela é muito forte, tem habilidades muito boas, é a Celes. A Celes, ela era uma general lá do Império, e ela se junta aos rebeldes depois de presenciar e depois de ser presa, enfim, acontece uns esquemas muito doidos lá, e ela decide mudar de lado e passar a apoiar os rebeldes, e ela é de uma grande ajuda pelo posto que ela tinha, pelos contatos que ela tinha. Ela acaba ajudando muito a Terra, o Loki e o Edgar, tá? O próximo daqui da lista é o Setzer. O Setzer é um personagem muito legal também, né? Ele é bem mulherengo, né? Inclusive, né? Ele tá sempre azarando a mulherada lá. Ele é o cara que tem um barco voador, e ele que é o responsável de fazer o transporte de toda a galera através do mundo de Final Fantasy, né? Ele tem um barcão voador muito da hora, então o pessoal gosta de jogar com ele. Ele tem habilidades únicas também com cartas, e é muito legal jogar com ele. Próximo personagem aqui, o Shadow. Ele é um ninja, tem um cachorrinho, ele é muito da hora, eu gosto muito da história dele, né? Só que ele é um personagem neutro na história. Ele apoia tanto, na verdade não é que ele apoia, né? Ele simplesmente oferece seus serviços através de pagamentos. Então ele ajuda tanto o Império quanto os revanchistas ou os rebeldes, né? Mas ele acaba depois se juntando à equipe e andando junto com os rebeldes. O próximo personagem é a Helm. A Helm é uma garotinha, ela vive lá em Tamasa, né? Ela adora pintura e ela tem uma ligação misteriosa com o Shadow, que depois isso é contada na história também, o que se passa, como é que foi o passado, o que aconteceu, por que ela tem uma relação misteriosa. Na verdade não é uma relação, tá? Ela é uma criança, não é uma relação que ela tem uma ligação misteriosa com o Shadow, tá? Próximo é o Strago. O Strago, ele é um senhor de idade, ele é um mago, né? Ele é o avô da Helm, e ele é um dos poucos mages, né? Que é aquele povo das magias lá que sobreviveu. Então ele é um dos que podem usar magia também.
E depois a gente tem o famoso Mog, né? Um dos Moggles que são famosos desde o primeiro Final Fantasy. E ele é capturado, capturado não, mas ele se junta à equipe lá nas minas de Nart, que é a primeira cidade, e passa a ajudar ao grupo também. Aí a gente tem o Umaro, que ele é um homem da caverna, né, um Yeti, como vocês quiserem chamar. Só que ele só obedece ao Mog, então para você ter o Umaro, você precisa do Mog na equipe também. E o último que eu listei aqui é o Gogo. Ele é um mímico, né, um palhaço. Ele aceita ajudar o grupo, né, depois que o grupo é engolido por um monstro gigante. Então esse daí os personagens, até deixa eu ver se eu contei certo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É, exatamente, não esqueci nenhum. Todos os personagens jogáveis são esses aí que eu falei, tá? O próximo ponto que eu separei para próximo e o último ponto que eu separei para falar para vocês é a ambientação do jogo. O jogo se passa 1000 anos depois. O jogo se passa 1000 anos depois da Guerra dos Deuses, tá? Que 3 deuses, que eles eram conhecidos como Tríade em Guerra, eles desceram no mundo e eles batalharam pelo domínio do mundo em si. Então eles queriam ter o domínio, então eles batalharam sobre isso. E o conflito, essa guerra deles, ela ficou conhecida como a Guerra dos Magi. Isso daí é falado também logo no início do jogo sobre a Guerra dos Magis. E os deuses, eles transformaram alguns dos humanos e animais, né, em criaturas que são os Espers, que deram a eles poderes mágicos. E aí os deuses perceberam que isso começou a acabar com o planeta, e aí eles se petrificaram, eles próprios se petrificaram, e o último desejo deles foi que os Espers impedissem que os seus poderes fossem usados de forma errada pelos humanos, né? Porque eles eram muito poderosos e isso ia de fato acabar com o planeta. Os Espers pegaram, né, as estátuas dos deuses e aí eles criaram uma outra dimensão e é onde eles conseguissem viver em paz longe dos humanos. E aí pegaram os deuses, né, as estátuas dos deuses, e esconderam nessa dimensão. E no presente, que é onde o jogo se passa, o mundo ele passou por uma revolução tecnológica desde o zero, né? Porque antes tinha a magia, e sem a magia, que a magia foi embora, o mundo teve que evoluir da sua forma natural, como a gente conhece na história, né? Então eles tinham o mundo já estava começando já a chegar na era da tecnologia a vapor, né? Por isso que o jogo é bem steampunk, só que a tecnologia deles é bem avançada, né? Tem barcos voadores, tem uma tecnologia bem avançada, porém naquela época da revolução industrial, né? Das indústrias, vapor. Até inclusive esse é o conceito do steampunk, que é um estilo que todo mundo gosta. Galera, olha só, o Final Fantasy VI foi o segundo RPG que eu joguei na minha vida, né? Eu zerei ele com praticamente 100%, eu peguei tudo que tinha para pegar no jogo, os equipamentos, peguei todas as Espers do jogo, peguei as magias com todos os personagens, eu fiz tudo que tinha para fazer. A única coisa que eu não fiz no tempo que eu joguei foi pegar todos os itens, que eram, se eu não me engano, 250 itens, eu não lembro de cabeça agora. Mas o jogo em si eu completei com 100%. É um jogo até hoje considerado como o melhor jogo de RPG do Super Nintendo, né? Ele tá no páreo ali com o Chrono Trigger, com Zelda,
e o Dragon Quest. Agora no próximo vídeo eu vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente já conseguiu conversar um pouco melhor sobre o Final Fantasy, e no segundo vídeo eu vou focar na história do jogo, tá? Então, se caso tem alguém que ainda não jogou o Final Fantasy e não quer tomar spoiler, talvez não assista o próximo vídeo, tá? Porque vai ser 100% a história do jogo, então vai ser spoiler desde o primeiro até o final, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse conceito básico do Final Fantasy, do que se trata, os personagens, enfim. Já deixo para vocês aí se inscrever no canal, dar um like, ajudar a compartilhar. Quem gosta de RPG, bem provável que vai gostar desse vídeo. Ajuda aí o canal a dar uma crescida, né? Dá um like aí, se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo, que vai ser também de Final Fantasy. E a gente vai conversar um pouco mais sobre ele, beleza? Então galera, a gente fica por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até mais.